Meu querido amigos, a graça e a paz do Senhor se faça presente sobre toda a vida humana. Eu aqui procuro criar mais um vídeo. Nesse vídeo, por mais uma vez, eu quero representar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A forma que vivemos no mundo, nos dias de hoje, temos que se apegar muito ao Senhor, Deus eterno, porque as coisas a cada dia que passa ficam pior. E nós precisamos estar ligados com Deus para poder ter uma visão melhor pela frente. Dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos a história de 3 reis. O primeiro rei se chamava Acabe, rei de Israel. O segundo rei se chamava Josafá, rei de Judá. E também tinha outro rei por nome de rei da Síria. No meio desses 3 reis, nós vamos encontrar obediência e desobediência. O que acontece com um filho que desobedece o pai? Que o pai pede para que o filho viva de uma forma e o filho quer viver de outra forma. O pai ensina o caminho certo, mas o filho quer viver o caminho errado. O que acontece com um filho desse? Com certeza, o que acontece com um filho desse é sofrimento, né? Tristeza, amargura e aí sucessivamente. O rei de Israel, o rei Acabe, ele recebe a visita do rei Josafá, que é o rei de Judá, em sua casa. A Bíblia fala que o rei Acabe ele mata ovelha e boi em abundância para alimentar o rei Josafá e também seu exército. O rei Acabe ele faz um pedido para o rei Josafá. E o pedido que ele faz é que o rei Josafá suba com ele à guerra, à peleja, contra um povo de um país por nome de Ramote. O rei Josafá faz um pedido para o rei Acabe. E o pedido que o rei Josafá faz para o rei Acabe é que ele consulte primeiramente ao Senhor e verá o que o Senhor tem a dizer para ele, quais as instruções e o pedido que Deus fará para o rei Acabe. O rei Acabe, ele em vez de colocar os seus olhos, a sua confiança, a sua fé no Senhor Deus eterno, ele passa a colocar a sua fé e sua confiança em homens. No dia de hoje não é diferente. Nós deixamos de colocar a nossa confiança e a nossa fé no Deus eterno, Deus vivo, para colocar a nossa confiança e a nossa fé em homem. E isso não pode. Isso pode nos fazer com que nós pereça pela frente. Nós não sabemos se aquela pessoa que a gente está levando a nossa situação, nós não sabemos se é pessoa de Deus sim ou se não. Nós podemos levar uma causa a uma pessoa e aquela pessoa pode nos orientar usando o nome do Senhor e nós imaginar que a pessoa está nos orientando de forma digna e correta e quando vai ver a pessoa está nos orientando de forma descorreta. Então o rei Acabe, conforme o que está escrito na Bíblia, no livro de 2 Crônica, capítulo 18, o versículo de 1 até o capítulo 19. O rei Acabe, o que ele faz? Ele procura 400 homens, coloca diante dos seus olhos e quando acabar ele passa a causa para esses 400 homens. Que era 400 profetas e conforme o que está escrito na Bíblia, 400 profetas falsos.
não tinha um sequer verdadeiro no meio desses 400 homens. O rei Acabe, ele faz uma pergunta para aqueles 400 profetas. Devemos subir a Ramote para a peleja? E aqueles 400 profetas falsos dizem assim, ó, deverás subir a Ramote a peleja, pois a batalha é tua. Porque assim diz o Senhor, vai, eu entregarei nas tuas mãos a batalha. Então a vitória será sua. O rei Josafá estava ali perto do rei Acabe e ele faz um pedido para o rei Acabe. E o pedido e alerta que ele faz para o rei Acabe é usando a frase, dizendo assim, não há no meio desses homens ainda profeta verdadeiro. Então, Josafá, ele quis fazer com que o rei enxergasse que ele não tinha procurado a resposta no Deus vivo, que ele não tinha procurado a orientação e a permissão do verdadeiro Deus, mas ele estava procurando permissão e orientação de pessoas que se dizia ser profeta, mas na realidade era tudo falsos profetas. O rei Acabe olha para o profeta Josafá, rei de Judá, e diz assim, ainda há um profeta cujo esse nós ainda não consultamos, mas eu irei mandar um oficial e buscá-lo. O rei Acabe ele procura alguns dos seus oficiais e diz, olha, vai até o profeta Micaias e me traz ele aqui. E aqueles oficiais saem atrás do profeta Micaias, que era o único profeta verdadeiro que existia na época deles. E quando aqueles oficiais chegam aonde o profeta Micaias se encontrava, ele fala assim para o profeta Micaias, viemos atrás de ti, o pedido que o rei Acabe nos fez. Tu deverás descer conosco agora mesmo. E tudo que os 400 profetas falou ao rei Acabe, tu devereis confirmar. O profeta Micaia olha para aqueles 400 homens e fala a seguinte frase, tão certo como viva o Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha boca, isso aí eu falarei. E usando essas frases, ele desce com os oficiais do rei Acabe e vai ao encontro do rei Acabe. Quando chega até o rei Acabe faz uma pergunta para o profeta Micaias. Deveremos subir a Ramote para a peleja ou deveremos deixar de ir? Naquele momento ali, Deus coloca a palavra na boca do profeta Micaias. E a palavra que Deus colocou na boca do profeta Micaias era confirmando que o rei Acabe deveria subir a peleja naquele país por nome de Ramote. Porque o Senhor entregaria nas mãos do rei Acabe a vitória, a batalha. Mas o rei Acabe, ali ele se injuria. E ele disse assim, eu te desconjuro que me fale a verdade, somente a verdade. E Deus, por mais uma vez, usa o profeta Micaia, usando as palavras verdadeiras, pura e correta, dando um alerta para o rei Acabe que ele não deveria subir a guerra, porque ali ele ia perder a sua vida, ia perecer. E a pergunta e o pedido que o Senhor fez para o rei Acabe, usando a boca de profeta Micaia, foi contando-lhe uma história. E a história foi essa. Eu sonhei que estava nos pés do Senhor. E o Senhor me declarou que o povo de Israel estava
no deserto, desgarrado como ovelha que não tem pastor. E quando o profeta Micaia usa essas lindas palavras, representando para o rei que ele precisava ter cuidado, senão ele ia perder sua vida e o povo de Israel ia ficar sem rei para administrar eles. O rei Acabe pega essas frases por umas frases contrárias e fala para o profeta Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, a seguinte frase: eu não te falei que Micaias é contra a mim? Ele nunca está a meu favor? O rei Josafá diz assim: não fale o rei assim. Tenta fazer com que o rei corrija que o profeta Micaia realmente era o profeta verdadeiro. Mas o rei Acabe não aceitou Micaias como profeta verdadeiro, porque Micaias só representava o bem para o rei Acabe. Mas o rei Acabe deixava de dar ouvido às palavras verdadeiras que vinham da parte de Deus, da parte do bem, para dar ouvido às palavras falsas daqueles 400 profetas. O profeta Micaias, ele usa mais algumas frases. E as frases que o profeta Micaia usou foi contando para o rei Acabe, que sonhou um sonho que estava perante ao Senhor no seu trono. E muitos ali, talvez estava se referindo aos 400 profetas, falava cada um uma linguagem diferente. E no meio dessa linguagem diferente de cada um que se encontrava ali presente àquele trono, no sonho de Micaias, saiu um espírito mentiroso ao Senhor e disse assim: olha, o Senhor pergunta para o espírito mentiroso: o que faremos com o rei Acabe? E o espírito mentiroso diz assim: ó, eis que eu sairei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E o Senhor pergunta para aquele espírito: tu serás espírito mentiroso na boca dos profetas e ainda permanecerás ali? O espírito fala assim, ó, o espírito mentiroso fala assim, ó, eu serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas e ainda permanecerei ali no meio deles. Então, como o Senhor pôde ver que Acabe não queria nada com ele, tinha um coração duro, um coração rebelde, um coração que só trabalhava contra o Deus Altíssimo, Deus fala para o espírito mentiroso: então vai, sai e o faz assim. Essa história, o profeta Micaia estava falando para o rei Acabe e seus oficiais que se encontravam ali ao redor dele, de um sonho que ele tinha tido, que estava no trono do Senhor, quando muitos falavam em linguagem diferente, e no meio daquele muitos que se encontravam ali saiu um espírito mentiroso e confessou ao Senhor que sairia sobre os 400 profetas que o rei Acabe tinha arrumado para pedir a sua permissão para ir à guerra. Esse espírito mentiroso ali permaneceria e seria espírito mentiroso na boca daqueles 400 profetas. Amigo, talvez você possa olhar para mim e cada frase que eu falo e dizer assim: esse irmão ou esse cara aí, ele não é boa gente. Ele não é uma pessoa de se confiar. Mas uma coisa eu vou lhe falar, com toda sinceridade, sem ter medo de errar: eu nada sou. Não passo de pó e cinza. Mas eu tenho nas minhas mãos, aqui presente ao meu lado, um livro muito especial. Muito. Um livro, meu irmão, que é o manual da minha vida espiritual, o manual de sua vida espiritual e o manual de todas as vidas. No dia de hoje, se você for uma loja, qualquer loja que você for, se comprar qualquer móveis para dentro da sua casa, junto desses móveis vai vir um manual. Qualquer objeto que você comprar, vai vir um manual. E esse manual é para dar instruções de tudo
de todo o sistema daquele aparelho ou daquele objeto. Mesmo assim, a nossa vida precisa de um manual, e o manual se chama a Bíblia Sagrada, que o Senhor deixa para nos orientar, nos capacitar e nos fazer enxergar a forma que nós devemos prosseguir adiante com a nossa vida. Micaias, ele foi o verdadeiro profeta que tentou fazer com que o rei enxergasse que ele precisava sair do abismo. Mas o rei Acabe não deu ouvido e foi para a guerra, desobedecendo a ordem do Senhor. Vendo que o profeta Micaias estava sendo usado por Deus para dar as instruções para ele. Inclusive, quando o profeta Micaias termina de falar o seu sonho a respeito do espírito mentiroso, um do oficial do rei Acabe se injuriou, porque ali estava o espírito mentiroso sobre a vida deles, e deu uma bufetada no profeta Micaias. E ainda pediu para ele profetizar se tinha sido aquela bufetada vinda do Senhor. Micaias diz assim: olha, vocês vão subir a guerra e entrarás debaixo de câmara em câmara. E falou para o rei Acabe: se tu for à guerra e voltar com vida, não falou o Senhor por mim. O rei Acabe desobedece ao Senhor e vai à guerra. E lá foi assassinado. Ele levou uma flechada, mesmo estando ele disfarçado para que ninguém viesse conhecer ele. Ele levou uma flechada no meio daquela batalha e pediu para um dos seus oficiais tirar ele do meio da guerra, pois ele se encontrava ferido. E quando ele saiu do meio da guerra, a palavra do Senhor declara que ele se encostou no carro até a virada do sol, e ali ele morreu. Amigos, se o rei Acabe dá ouvido a um só homem que era um verdadeiro profeta de Deus, ele não tinha morrido naquela batalha. Mas por causa de 400 profetas falsos, o rei Acabe perdeu a sua vida. No dia de hoje, não é diferente. Precisamos ler e meditar o manual que Deus deixou para instruir a nossa vida espiritual, a nossa mente, o nosso coração, para nos orientar, nos capacitar e firmar os nossos pés nos caminhos do Senhor de forma correta e sincera. Cuidado, através de bilhões de pessoas que proclamam o nome do Senhor. Cuidado, talvez bilhões de pessoas que se representa para você como ovelha, mas por trás é lobo devorador. Cuidado. Só se descobre quem é a pessoa quando você comete um simples erro. Todos passam a ficar contra você e virar as costas para o seu lado. O mundo está cheio de falsos profetas e falsos mestres. Mas aqui está o manual que nos ensina toda a verdade e nos orienta de forma digna e correta e agradável aos olhos do Senhor. Eu estou em uma manhã de terça-feira e eu quero desejar para todas as vidas humanas um bom dia e que o Espírito de Deus vá ao encontro de toda a vida humana e gere em cada coração, em cada mente que tem sobre si sinceridade o desejo de abrir as Escrituras, estudá-la e ver essa cartinha de amor que Deus deixou para cada um de nós. Não esqueça, Crônica capítulo 18, o versículo de 1 em diante, até chegar no capítulo 19. Vai estar contando a história do rei Acabe, do rei Josafá, do profeta Micaias, dos 400 profetas falsos e da desobediência de Acabe, aonde foi que ele chegou. Amigo, irmãos, irmãs, todos queridos parceiros de vida, se nós estudamos a Escritura, a Bíblia Sagrada, que é o manual para as instruções do nosso corpo, nós passaremos a ter um contato mais além do além ao Deus eterno.
Mas se nós for pela boca de pessoas, de homens, e não indo pessoalmente aos pés do Senhor, ao manual, à Bíblia, a palavra de Deus, a gente pode ser enganado inocentemente sem saber. E se isso acontecer é porque nós queremos. Porque Deus deixou o manual para toda a vida humana pegar e lê-la. Aquele que não tiver estudo, o Espírito de Deus vai saber conduzi-lo de forma digna, correta e sabiamente. Tenha um bom dia. Que o Espírito de Deus se faça presente na sua vida. E a graça permaneça. Tchau, tchau.